Pessoal, tem coisas que pegam a gente de surpresa, né? Pois é, esse aqui é o ex-advogado do Lula e novo ministro do STF, o Cristiano Zanin. Na sua primeira semana de trabalho, não é que o homem surpreendeu? E você vai entender o porquê. Nós vamos comentar esse fato aqui. Não quer dizer que a República Federativa do Brasil, ou República das Bananas, conhecida por outros, voltou ao normal, não. Mas pegou de surpresa a decisão dada pelo Zanin. Vamos conversar sobre isso? Vamos discutir um pouquinho nesse caso aqui. Também vamos falar de um depoimento, um debate que teve sobre do Maurício Marcon com um apoiador do Lula. Eu achei interessante e eu vou trazer para vocês aqui. Enfim, vamos falar desse caso aqui. Se você puder, dá o like, curte, compartilha, isso ajuda muito, tá? Vamos lá. O Zanin surpreendeu porque todo mundo já achou que ele chegaria sendo um cara muito polêmico, um cara que seria totalmente alinhado com a gestão de Lula e efetivamente não dá para saber se vai ser ou não. Mas um caso bem interessante, tá? E aqui de uma jornalista, a jornalista Maria Aparecida de Oliveira, ela foi presa injustamente, uma decisão arbitrária, uma decisão altamente teratológica no seio jurídico. O que isso quer dizer? A jornalista, vocês estão vendo a imagem dela aqui, ela fez denúncias de corrupção sobre uma juíza envolvendo a empresa grande de Alagoas, a Braskem. E aí essa juíza entrou com ação de injúria e difamação contra essa jornalista, porque a jornalista acusou que a juíza estava fazendo maracutaias com essa empresa. E nessa ação onde a juíza entrou, um outro juiz, colega da juíza que deu entrada na ação, determinou a prisão da senhora Maria Aparecida de Oliveira, que é jornalista, tem canal do YouTube e ela está presa desde o dia 21. Os argumentos que o juiz utilizou para prender a jornalista são os mesmos argumentos que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, utilizou para mandar prender o Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um jornalista que peita muito o Alexandre de Moraes, ele que hoje vive nos Estados Unidos, na Flórida, e lá ele diz que, aqui eu tô intocado. Por quê? Porque aqui eu tenho a liberdade de expressão. Então ele afronta muito, xinga, ofende o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, inclusive, já mandou colocar o nome dele até na Interpol. Tá? Uma briga gigantesca. Mas enfim, os argumentos que foram utilizados para a prisão da senhora Maria Aparecida, jornalista de 73 anos, idosa ainda, tá? Foi esse mesmo argumento, tá? De que ela... se tiver solta, ela vai continuar falando o que não deve. Então manda ela para cadeia. Isso é uma aberração, uma decisão dessa, num Estado democrático de direito. Mas aí, o que aconteceu? Entraram com habeas corpus. A defesa entrou com habeas corpus. E esse habeas corpus caiu na mão do Zanin. E o Zanin foi contra o argumento do Alexandre de Moraes e mandou soltar a jornalista. Maria Aparecida de Oliveira, de 73 anos, estava presa em Alagoas desde 21 de julho. Então, só para citar as fontes, essa primeira fonte da matéria é do Brasil Sem Medo, a segunda fonte é da Revista Oeste. Todas as matérias que eu trago aqui para vocês são com fontes, eu sempre cito a fonte. Então, aqui na foto, de um lado o Zanin, ao centro a Maria Aparecida e do lado o Alexandre de Moraes. Tá, e isso pegou de surpresa, essa decisão. Por que pegou de surpresa? Porque ninguém imaginou que logo na primeira semana, logo nos primeiros pontos, ele rebateria e usou argumento contra, falando que o argumento de mantê-la presa é ilegal. E aí, ele cria um precedente contra o argumento do Alexandre de Moraes. E agora? Confrontou a decisão dos dois. E é lógico, o Zanin tá mais certo. Não está totalmente certo, por quê? Porque ele ainda proibiu que ela possa se manifestar nas redes sociais. Ou seja, ela está proibida de publicar qualquer coisa. Ela não pode nem publicar foto de crochê nas suas redes sociais. É errado, é censura. Na minha visão, isso é censura. Olha só, as falas dela, o que ela argumenta,
tem mecanismos coercitivos, já tem a lei que é prevista, e a lei deve ser igual para todos. Não é porque uma pessoa é juíza, é um ministro, que ela tem que ter uma visão diferente. O princípio da isonomia está previsto no artigo 5º da Constituição, está errado. Mas, enfim, a grande questão aqui é que a gente está acompanhando e pegou de surpresa essa primeira decisão aí do Cristiano Zanin, e a surpresa foi ele ter rebatido os argumentos do Alexandre de Moraes. Tá? Vamos ver o que vai sair dessa história aí. Não estou falando que ele vá ser um bom ministro e nem que vá ser ruim, mas a decisão pegou de surpresa, ninguém imaginava por hora. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma publicação do Maurício Marcon, parece que foi uma entrevista na CNN, onde ele trata daquela questão das joias do Bolsonaro e a narrativa que eles criam. E aí ele fez um argumento aqui até irônico, né, em relação ao outro deputado que debatia com ele, que é o Duarte Júnior. Ele colocou: como é bom afofar um canhotinho ao vivo, ou seja, como é bom rebater alguém da esquerda ao vivo, né? Assiste esse trecho aí que eu achei bem interessante. Tu sabe que tu tá mentindo, Duarte. Não foi entregue imagem nenhuma, Duarte. Tu sabe disso. Não adianta botar esse sorrisinho aí que todo mundo sabe. Eu quero começar perguntando para vocês se essas operações, as investigações, impactam de alguma forma a força política de Jair Bolsonaro e também no potencial de transferência de votos para as eleições de 2024. Qual que é a análise de vocês em relação a esse assunto? Bom, boa tarde, Duarte. Boa tarde aos ouvintes. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar é o que a PGR pediu para o Supremo Tribunal Federal. Quando ela pediu que Alexandre de Moraes devolvesse a ação, né, para a primeira instância. Afinal, essas pessoas que estão sendo investigadas não têm foro privilegiado. Então eu percebo que essas ações do ministro Alexandre de Moraes, eles vão muito mais na questão de se vingar do presidente Bolsonaro do que propriamente outra coisa. Nesse ponto da declaração aí, o Maurício Marcon foi cirúrgico, porque efetivamente o Bolsonaro não é mais presidente. Então quem tem que julgar qualquer ação contra o Bolsonaro é um juiz federal, se o crime for federal. Se o crime for comum, é um juiz estadual. E aí ele questiona acertadamente: mas por que o Alexandre de Moraes ainda está numa persecução penal contra o Bolsonaro? Por que o Alexandre de Moraes persegue o Bolsonaro nesse caso, sendo que a competência não é dele? Boa, certeiro esse argumento dele. A gente teve há 2 meses atrás o próprio Toffoli devolvendo para a primeira instância, né, as ações que envolvem Bolsonaro, justamente pelo que eu falei para vocês, por ele não ter, né, foro privilegiado. O Lula, quando foi condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha, por aí vai, lá em Curitiba, né, ele não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi julgado em Curitiba, e o Supremo, quando, né, o descondenou, o que ele fez? Ele não trouxe a investigação para ele levou a investigação para a primeira vara de Brasília. Então a gente percebe que já foi tentado por Alexandre de Moraes fazer, então, através das vacinas, que prendeu, né, a adulteração, suposta adulteração do cartãozinho de vacina de Mauro Cid, e através disso está fazendo uma pesca predatória, ou seja, se quebrou o sigilo de Mauro Cid, sendo que ele não tem foro privilegiado, para se fazer uma investigação de tu pegar todo o histórico, a ficha de uma pessoa e fazer tudo que ela pode, tudo que ela conversou, enfim, tentar pegar esses dados. Quando tu me pede se isso vai ter algum impacto nas eleições de 2024, eu acho que o foco do ministro Alexandre de Moraes e da nova Gestapo, né, comandada por ele ali pela Polícia Federal, é exatamente essa. Mas eu acho que as pessoas já estão vacinadas. A gente já teve casos de vacinas culpando o... Aqui ele abre um espaço para as narrativas que já foram levantadas e que depois mostrou que eram infundadas. O presidente Bolsonaro, daí caiu essa narrativa. A gente já teve o caso do 8 de janeiro, que o próprio governo não quer mais investigar a CPMI, foi dito, inclusive, para o Randolfo Rodrigues, que não quer se postergar, né, as investigações, porque também a narrativa caiu. A gente teve as visitas, né, que supostamente a Michelle teria recebido, também caiu. O cartão corporativo, que também caiu. Então, assim, vai se construindo factoides para tentar desconstruir a imagem de um homem que foi presidente da República e que teve mais de 58 milhões de votos. Tudo isso por um ódio, né, que se tem pelo presidente. Ele recebeu presentes. Se receber presente for crime, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu milhares de presentes, inclusive em reportagens mostra aqui que inclusive uma espada de ouro que ele, junto com os 11 caminhões... E essa espada de ouro que ele cita tem um pequeno agravante que a mídia não está tratando aqui. Esse presente foi dado pelo Muammar Gaddafi, um tirano, um assassino, genocida que deu esse presente. O Muammar Gaddafi. E aí, ninguém fala disso.
que ele retirou do Palácio do Planalto, quando ele deixou de ser presidente, levou. Então, se receber presente for crime, eu acho que se a justiça vale para todos, Lula também deveria ser investigado pelos 11 caminhões, ou senão a gente não vive mais numa república onde todos são iguais perante a lei. A gente vive numa república onde Alexandre de Moraes decide quem deve perseguir e quem deve proteger. Deputado Duarte Júnior, agora eu inicio com você essa rodada de perguntas. Me corrija se eu não estiver certa, tá? Um presidente da República pode receber presentes, mas em valores tão altos assim não pode colocar no seu acervo pessoal. Eles sabiam que o que estava sendo feito não era correto, esses assessores, ex-assessores de Jair Bolsonaro, nomes próximos a Jair Bolsonaro, até porque a gente vê uma movimentação em dinheiro vivo, dá pra gente saber que eles tinham conhecimento de que isso não era certo? E dá pra dizer também que todos esses atores sabiam que estavam cometendo de fato um ato indevido? Com absoluta certeza. Não há dúvida que, sim, eles sabiam que estavam cometendo crime, não há dúvida que, sim, a configuração da prática de um crime de peculato, e com certeza todos eles serão punidos com todo o rigor que a lei prevê. É muito importante o avanço dessas investigações para que nós possamos mostrar para a sociedade brasileira que o crime não compensa. É como eu sempre costumo afirmar, fazer as coisas erradas se fazem de qualquer jeito. A justiça ela demora, porque tem garantia contraditória, ampla defesa, todos os direitos constitucionais fundamentais, mas ela não falha. Agora, deputado Maurício Marcon, dá para dizer que os atores envolvidos nessas investigações e diante de todos os elementos, que eles sabiam que estavam cometendo um ato indevido? Olha, eu acho que respondendo até o meu colega Duarte, quando se fala de presentes, a gente teve o presidente dele aí recebendo um triplex, né, um sítio. Então, assim, 11 caminhões que foram retirados do Palácio do Planalto. Então, se a justiça vale para todos e a justiça ela tarda, mas não falha, eu queria saber se ele tem a mesma opinião sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como é sabido e foi provado, recebeu inclusive uma espada de ouro aqui que o jornal O Globo trouxe, né? Será que o que ele fez com a espada de ouro ele levou embora do Palácio do Planalto? Então a gente tem que cuidar quando o ódio vai cegando a gente não respeita a Constituição. Primeiro, a gente tem que entender que esse processo não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro não tem foro privilegiado, então o que Alexandre de Moraes está fazendo é rasgando mais uma vez a Constituição. E aliás, o presidente Bolsonaro já abriu, né, o seu sigilo bancário e fiscal, ao contrário do que o colega aí, do nosso amigo Duarte, né, o Flávio Dino, que entregou 2 câmeras apenas do Ministério da Justiça para a CPMI. Se ele puder responder também aqui por que não foi entregue, né, porque quem não tem medo, abre, né, quem tem que esconder alguma coisa, fecha. Então a gente fica se perguntando, né, por que não foi entregue. E sobre os presentes, olha, tenho certeza que isso vai ser comprovado, que o Bolsonaro não teve nada a ver, e se teve alguma coisa a ver, eu não sou advogado dele, tem que pagar mesmo, assim como receber um sítio, ou receber um triplex, ou receber 11 caminhões de presentes e levar embora, também tem que pagar. Se a justiça no Brasil vale para todo mundo, ela tem que valer para todo mundo, senão a gente não está mais no Estado democrático de direito, a gente vive mesmo numa ditadura do judiciário, né, chefiada por uma Gestapo e por Alexandre de Moraes, que eu acho que não vai ser saudável para a nossa democracia. Só imprimir narrativas quando os próprios fatos falam o contrário, para mim não serve. Se serve para vocês, para mim eu sou um defensor da Constituição. Se vale para um, vale para todos.